Olá, turma, dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos começar a estudar as reformas religiosas que aconteceram na Europa ali entre o século XIV, XV e XVI, certo? Primeiro, a gente precisa contextualizar e entender as causas da reforma e que reforma a gente está falando. Lembra, uma das grandes marcas do período da Idade Média é essa questão dessa grande força da Igreja Católica. E lembra que a gente já estudou no Renascimento. O Renascimento é uma força, um entendimento intelectual que valoriza muito mais o conhecimento religioso ou o conhecimento científico. Conhecimento científico, né? Então, a Igreja Católica, que era essa grande instituição poderosa e muito influenciadora durante o período da Baixa Idade Média, que vai do século XI até o XV, ela determinava a conduta religiosa e moral das pessoas, certo? E tinha também uma forte influência sobre a política e a economia. Então, a igreja, muito da questão do poder político e da organização, do apoio aos governos, estava ligado à força da Igreja Católica. A população europeia considerava a igreja a maior autoridade espiritual e também a única, ou seja, as pessoas não tinham essa ideia de diversidade cultural e religiosa como nós temos nos dias de hoje. Se a gente parar para pensar, hoje a gente tem muitas expressões religiosas, inclusive se propaga a ideia, hoje nós temos essa ideia de que a gente tem que respeitar o quê? A religiosidade do próximo, certo? Entretanto, nesse período da Idade Média não tinha esse tipo de pensamento. Você só tinha a atuação ali na Europa. Lembra, a gente está falando dos países da Europa. Ali só tinha a atuação dessa Igreja Católica, que era a única instituição que ordenava e dava as ideias do que seria a religiosidade, como as pessoas seguiriam sua fé, certo? O Papa, ele era o líder religioso único e supremo. Ele detinha o maior poder, inclusive do que até senhores feudais. E eles, além disso, tinham muita influência também com relação aos senhores feudais, uma vez que a Igreja Católica ela tinha o que muito forte? Ela tinha muitas quantidades de terra. E a gente sabe que no período da Idade Média, a riqueza das pessoas ela se dava em quê? Na maior concentração de terras possível. Então, os membros do clero católico, ou seja, da Igreja, eram vistos como grandes autoridades responsáveis pela boa conduta dos seus fiéis. Todos os setores da vida eram regidos por normas e determinações da Igreja. Os feriados e os dias festivos, o comportamento dos indivíduos, a vida familiar, o acesso a determinados conhecimentos e etc. Até hoje, existem muitos documentos que são catalogados como proibidos, ou seja, nós não temos acesso a esses documentos porque eles ainda estão sob poder da Igreja Católica. Então, lá no período da Idade Média, isso era bem mais forte ainda. E o conhecimento ele só era permitido sob controle, certo? Não tinha essa questão da transparência de todo o conhecimento. Ele era muito concentrado dentro do poder da Igreja Católica. Entretanto, com todas as mudanças que a gente vai ver que vão acontecer a partir justamente do século XIV, a Igreja Católica e seus integrantes eles vão passar a sofrer muitas críticas. À medida que as estruturas existentes no feudalismo elas eram questionadas, que aí a gente entra e vê o processo de crise do feudalismo, a religião na Europa também passou a enfrentar profundas modificações. E é por isso que a gente começa a entender um pouco sobre o que são essas reformas religiosas que marcaram esse fim do período da Idade Média. Então, foram várias as causas que vão contribuir para fragilizar esse poder da Igreja Católica. Primeiro, a gente pode pensar as questões políticas, econômicas, morais e religiosas. E também
As inovações técnicas que ocorreram no período vão afetar muito esse poderio da instituição, uma vez que respostas científicas vão deixar de lado antigas teorias que eram defendidas pela Igreja. Ou seja, o conhecimento científico ele começa a se mostrar uma questão muito mais prática, uma questão muito mais útil para o cotidiano das pessoas do que o conhecimento religioso. Então as pessoas começam a questionar essa autoridade irrestrita da Igreja Católica. Primeiro, a gente pode pensar esses fatores sobre as causas políticas. Havia muitos conflitos entre os papas e os monarcas, em torno de questões que estavam relacionadas ao controle do poder político. Muitos monarcas usavam a religião católica para se fortalecer politicamente. Isso era um instrumento que funcionava muito forte, porque a fé das pessoas está ligada muito às coisas que elas acreditam e que elas apoiam. Então, se o monarca ele se apresentasse enquanto esse cidadão, esse indivíduo que fosse obediente à igreja, isso já seria um ponto positivo para o governo dele, certo? Os papas, por sua vez, afirmavam que a igreja, além de deter poder espiritual, tinha também autoridade sobre o poder temporal, ou seja, o poder político. Segundo eles, os reis somente poderiam governar com a autorização e o acordo dos papas. Então pensa aí, já tem essa ideia de o que? O poder político e a questão religiosa completamente interligadas. Então, a igreja afirmava que o poder temporal, ou seja, o poder político, deveria ser controlado pelo poder da igreja, pelo poder espiritual. O desenvolvimento de um novo pensamento, com base na formação das monarquias nacionais, vai colocar a população contra o domínio e a influência excessiva da igreja nos assuntos internos de seus estados. Sua intervenção era considerada um entrave para o desenvolvimento econômico, uma vez que a igreja mantinha uma estrutura política baseada no modelo feudal. E o que a gente fala sobre essa questão de baseada no modelo feudal? Significa que é um modelo que tem muita inserção do trabalho e modificação do trabalho, dinâmica do trabalho, ou é algo que é muito hierarquizado e que muitas vezes não dá chance para as pessoas mudarem ou ascenderem. Pensa aí. Outro ponto que a gente pode pensar, essa questão das críticas à ação da igreja, está relacionada às causas econômicas, uma vez que a igreja era detentora de um enorme império econômico. Ela também era uma das maiores proprietárias de terra na Europa Ocidental, como eu falei anteriormente. Além disso, concentrava outros bens, como igrejas, abadias, conventos, metais preciosos e joias. Além disso, a igreja não pagava impostos. Inclusive, até hoje, existem muitas igrejas que não precisam pagar impostos, certo? Os reis e os nobres, eles viam na reforma, nessa reforma da religião, né? Essa reforma política da religião, uma possibilidade de tomar essas posses de volta. A burguesia, que é essa nova classe que vai começar a surgir justamente com a renovação das cidades, vai considerar que a reforma é uma oportunidade de não pagar mais impostos à Igreja Católica. Isso mesmo, a burguesia também pagava impostos para a Igreja, os quais enriqueciam continuamente o clero. Então, além disso, como a igreja condenava a usura, que é a cobrança de juros sobre o empréstimo de dinheiro, e o lucro obtido acima do valor real das mercadorias, que é justamente o que a burguesia mais precisa, a igreja criava obstáculos para as atividades comerciais e bancárias praticadas pela burguesia mercantil, ou seja, mais uma classe social que estava se incomodando com essa permanência das estruturas de ação da Igreja Católica. Então a gente começa a perceber que a gente vai ficar hoje nessas duas causas, a política e a econômica, para começar a entender um pouco mais os condicionantes que vão gerar essa reforma dentro da Igreja Católica, certo? Até a próxima aula.